tema responsabilidade civil nas relações de trabalho sempre motiva estudiosos em vários aspectos e ganha relevo na seara trabalhista. Quem conversa conosco sobre o assunto é Zé Palmeira Sobrinho, juiz titulado da 10ª Vara do Trabalho aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Doutor Zé Palmeira, é uma satisfação enorme recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa Justiça e Trabalho para discutir temas, de certa forma, recorrentes na nossa sociedade, né? Um prazer também voltar aqui para debater um tema de tão alta relevância. Doutor Zé, como é que, para iniciar a nossa conversa, como a gente pode começar a falar dessa questão? O que é que vem a ser, do ponto de vista histórico, do ponto de vista sociológico, digamos, da responsabilidade civil, né? A responsabilidade civil, ela envolve o aspecto da reparação em relação aos danos causados nas relações sociais. Então, nós podemos dizer que o nosso direito ele vem evoluindo. Nós partimos de um período em que havia a total irresponsabilidade para a responsabilização baseada na culpa, ou seja, quando se demonstra que alguém agiu aí ou com a intenção, a culpa lato sensu, a intenção de prejudicar o outro, ou mesmo com imperícia, com negligência ou imprudência. E no âmbito das relações de trabalho, nós podemos dizer que essa teoria da culpa, ou teoria subjetiva, ela imputava à vítima, ou mesmo aos parentes da vítima, o dever de comprovar a culpa do patrão, no caso dos acidentes de trabalho. Por isso que o primeiro livro sobre direito do trabalho no Brasil, que foi de Evaristo de Moraes, de 1905, Apontamentos de Direito Operário, ele falava que era quase impossível, no começo do século passado, os trabalhadores comprovarem a culpa patronal, porque muitas vezes eles não estavam ali para narrar o fato, muitas vezes eles já estavam mortos, né? E a própria família não tinha condições de comprovar a culpa, até que, em nome da eticidade no direito, em nome da função social do próprio direito, essa teoria da culpa ela foi sendo superada e hoje há o direito de reparação e o dever de reparar simplesmente em decorrência do fato objetivo que autoriza o patrão a ser responsabilizado com base no risco que a sua atividade enseja para o trabalhador. Ou seja, essa era o que afirmava a teoria clássica da culpa, né? Isso. Hoje, como é que se discute esse assunto? Evoluiu? Evoluiu. Hoje nós temos um avanço na teoria do risco, né? E isso como uma necessidade histórica, porque as inovações tecnológicas, elas amplificaram o desenvolvimento das forças produtivas. Isso a partir de quê? A partir da revolução, da industrialização e a partir principalmente da terceira revolução industrial, ou seja, quando nós já temos aí a robótica, a cibernética e vamos ter também um maior incremento de novas técnicas de produção que vão também interferir no modo como o homem trabalha. Isso implica no maior número de acidentes do trabalho, né? Em consequência, implica também em se modificar a percepção sobre a reparação. Então, hoje é muito complicado, por exemplo, você identificar a culpa do empregador em determinadas atividades em que o trabalhador vem adoecer depois de um longo tempo, muitas vezes que deixa a empresa, né? E que a própria ciência ela vai descobrir que a causa daquele adoecimento está relacionado a um trabalho que foi exercido anteriormente, quando naquela época em que ele contraiu a doença ainda não havia um diagnóstico, não havia um tratamento, não havia um desenvolvimento da própria ciência para detectar o nexo entre o adoecimento e aquela atividade. Essa era uma questão também que eu queria complementar e levantar, que é exatamente a responsabilidade civil nas relações de trabalho. Como é que se dá essa responsabilidade? Quais os aspectos, digamos assim, os pormenores, os detalhes da responsabilidade civil nas relações de trabalho? Bom, a responsabilidade civil nas relações de trabalho ela é muito ampla. Tudo aquilo que envolve o dever de reparação, né, envolve também a responsabilidade de quem tem a obrigação de cuidar da saúde do trabalhador, de cuidar do meio ambiente
em que esse trabalhador está inserido. Então, hoje nós temos, por exemplo, mais de 700 mil acidentes em média por ano, né? Nós temos, só em acidentes de trajeto também, nós temos mais de 100 mil acidentes por ano, isso com um percentual de morte que chega a ser superior a 40 mil mortes por ano, né? E isso tudo vem preocupando as instituições que lidam com as relações de trabalho, para que cada vez mais as normas que disciplinam a saúde e segurança do trabalho sejam observadas de modo a reduzir esse impacto sobre a saúde dos trabalhadores. Doutor Zé, tratando também de um aspecto mais específico, de um aspecto mais específico, qual seria, na verdade, a natureza da responsabilidade civil nos processos de terceirização de serviço? Essa é uma questão que eu gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com Justiça e Trabalho.